Gravando, senhor presidente. Ótimo. Então, estou iniciando a sessão da terceira Câmara Julgadora do TIT, no dia 23 de outubro de 2024. Todos já confirmaram presença. Temos só 2 processos. Eu vou seguir a ordem da pauta, até porque a doutora Uli vai acompanhar o voto da Fuga Couros S.A., que é o AIN 50-24726. Estou iniciando por ele. Eu sou o relator. A doutora Uli quer que eu grave sustentação oral ou vai só acompanhar mesmo? Só acompanhamento. Então, tá bom. Obrigada. Eu vou só salvar o meu voto. Um segundo só. Ok. Então, o processo da fuga coros só tem uma acusação, que é o contribuinte deixou de pagar contribuinte enquadrado no RPA deixou de pagar na forma do artigo 383 do RICMES, o ICMS em face da entrada em seu estabelecimento de mercadoria couro bovino remetido pelo estabelecimento paulista LM Agro Global, importação e exportação IRELI, conforme notas fiscais emitidas sobre o título Remessa para Industrialização. Referidas notas foram escrituradas no seu livro Registro de Entradas da FD e estão arroladas no demonstrativo. Bem, eu vou pular o relatório e vou partir para o meu voto. Eu já explico um pouco melhor a operação, a autuação, lá no item 10. A operação autuada refere-se à triangulação entre estabelecimento fornecedor paulista, LM Agro Global, que emitia 2 notas fiscais concomitantemente, uma para a empresa matriz da Fuga Couros, em Maraú, Rio Grande do Sul, e outra nota fiscal de remessa para industrialização por conta e ordem da Fuga Couros Maraú, sem o destaque do CMS para a Fuga Couros em Lages, São Paulo, e por fim a Fuga Couros Maraú emitia nota fiscal de remessa para industrialização para a Fuga Couros Lages, sendo que a mercadoria não saía do território paulista. A alegação da autuada de que houve omissão por parte da decisão de primeira instância quanto à análise do argumento do fim do diferimento na venda interestadual. Ocorre que a decisão ACO informa a ilegalidade de toda a operação. Eu transcrevo aqui um trecho, vou acabar não lendo. Assim, restando a operação ilegal aos olhos do julgador, não há o que se falar em falta de análise se o fim do diferimento ocorreu em uma etapa de operação considerada ilegal. A jurisprudência do STJ, e largamente adotada por esse tribunal, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a alegação de omissão não merece prosperar. No mérito, entendo que a autuação está correta, pois a triangulação realizada pela autuada não encontra respaldo na legislação paulista. O artigo 204 do RICMES proíbe a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. Assim, a nota fiscal de venda emitida para Fuga Couros Maraú deveria ser enquadrada em alguma hipótese de exceção do artigo 204 do RICMES. Exceção poderia ocorrer pela legislação que se disciplina a venda à ordem. Contudo, o parágrafo 2º do artigo 129 do RICMES e o artigo 40 do convênio sem número 15, de 15 de dezembro de 1970, normativos da venda à ordem, indicam que deve haver 3 estabelecimentos distintos, aqui entendido como 3 empresas distintas. Ainda não poderia ocorrer o previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 125 do RICMES, que seria a entrega de mercadoria remetida a contribuinte desse Estado ser realizada em outro estabelecimento pertencente ao mesmo adquirente, pois o item 1 do parágrafo 4º do mesmo artigo condiciona tal operação a ambos os estabelecimentos estarem situados no Estado de São Paulo. Assim, a operação realizada pela autuada não encontra respaldo na legislação paulista e deve ser considerada pela fiscalização em linha e deve ser desconsiderada pela fiscalização em linha com o parágrafo único do artigo 116 do CTN.
Dessa forma, é certo que o autuado estava obrigado ao lançamento do imposto em virtude da interrupção do diferimento no momento da entrada do couro bovino no seu estabelecimento, de acordo com o inciso 3 do artigo 383 do RICMS. Reforça meu entendimento as respostas a consultas tributárias 6457/2015 e 28334/2023, que analisando casos semelhantes de operação triangular entre estabelecimentos da mesma empresa em estados diferentes, entenderam pelo não amparo da legislação paulista para tais operações. Ainda, a Igreja Câmara Superior desse tribunal também já decidiu pelo não amparo da legislação paulista de tal modelo de operação no AIM 3089-2946 do voto vencedor do ilustre juiz João Paulo Camilo Dringoli. E ele, aqui eu vou ler o trechinho do voto dele, que é bem curto. Não é necessário qualquer esforço interpretativo para entender que a disciplina relativa à industrialização por conta e ordem de terceiro aplica-se tão somente se existir esse terceiro que seria o autor da encomenda. De fato, se não há efetivamente industrialização por conta de terceiro, pelo fato de as operações envolverem apenas a empresa autuada e a empresa adquirente, não há como aplicar os termos da decisão normativa CAR 2003. Por essa mesma razão, não pode ser aplicado o artigo 406 do RICMS, que trata de operação triangular, envolvendo adquirente, fornecedor e industrializador pertencente a três pessoas jurídicas distintas. Não ampara a pretensão da autuada as respostas a consultas tributárias 1372/2013, 11563/2016 e 3011/2014, apresentadas pela autuada para amparar suas operações, pois estas não guardam relação com o caso em tela, pois analisam casos de envio para industrialização entre estabelecimentos da mesma empresa que estão todos localizados no território paulista. Por fim, a autuada alega que o lançamento indicaria que não poderia haver a aplicação do artigo 85-A do RICMS por fraude ou simulação. Resta que a autuada não comprovou que as mercadorias retornaram à matriz em Maraú, o que faz com que a operação de triangulação tenha sido fictícia, de onde se aduz a simulação. Mesmo que assim não fosse, o artigo 85-A do RICMS não pode ser aplicado no caso em que há exigência de imposto, o que ocorre no caso em tela. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto. Vou abrir para, se alguém tiver alguma manifestação, a representação fiscal. Doutor Marcos. Sem considerações, então. Doutora Mara. Deixa eu entender uma coisa. Claro. Como é que era a triangulação? A empresa do Sul mandava para São Paulo? Não, a empresa LM Agroindustrial, que é em São Paulo, Tá? mandava a mercadoria física para Fuga Couros em Lages, São Paulo. São Paulo. Então, era uma operação dentro de São Paulo. Só que ela mandava, ela fazia a venda para o Rio Grande do Sul e uma simples remessa para São Paulo. Daí a Fuga Couros do Rio Grande do Sul emitia uma nota de remessa para industrialização para a filial de São Paulo. Quem que fazia a industrialização, afinal? Era a empresa aqui de São Paulo? Sim, mas não retornava para Maraú, né? Não retornava para o Rio Grande do Sul. Tudo bem, mas quem que era quem mandava para a industrialização? O que mandava para a industrialização era a empresa do Rio Grande do Sul. Tá, e ele A Fuga comprava Couros. dessa empresa aqui de São Paulo. Isso. Então, ele comprava dessa empresa de São Paulo, essa empresa de São Paulo, e aí essa Maraú fazia uma nota de simples remessa para a empresa de Lages, é isso? De remessa para industrialização. Para industrialização, e a nota fiscal de remessa para industrialização aqui, de simples remessa, era dessa de Paulista, certo? Era isso? Isso. E a nota, a mercadoria, por que está dizendo que não poderia? Porque ela não poderia fazer uma remessa ficta? Na verdade, quando você faz isso, a mercadoria não sai do estado, né? Ela não vai para Maraú, e daí você tem você não teria o diferimento, né? Não ocorreria a quebra do diferimento. Ou melhor,
Um segundo, só para... Ocorreria a quebra de diferimento se a mercadoria não fosse para lá, é isso. Se não retornasse. Porque eu não consigo. Porque, veja, as operações fictas, efetivamente, elas são válidas. Na verdade, sim, o que E não só em acontece... São Paulo, porque já tem, vamos dizer assim, se você manda, se o cara de fora compra aqui dentro e manda entregar para a industrialização e manda uma nota de simples remessa para o cara que foi industrializar, a mercadoria não tem que voltar, ela só volta depois para venda. Isso, mas não voltou, né? Não, Primeiro, volta para venda no sentido de que, se essa mercadoria for para vender aqui dentro de São Paulo, ela permanece aqui e o outro faz só uma venda interestadual. isso, E o cara aqui de dentro faz uma nota de simples remessa de retorno para a industrialização. Eu não sei por que essa operação é simulada. porque quando Doutor Paulo, você... se me permite, Por favor, doutor Geraldo. só para ajudar na intervenção e tentar elucidar o caso. Nesse caso, doutora Mara, além de envolver um outro estado, e aí acho que, se não me engano, estou puxando o rico daqui, o artigo 125, nos parágrafos 4º e 5º, só permite que seja entregue uma mercadoria à filial dentro do mesmo estado. E no caso aqui, além de envolver outro estado, não está envolvendo 3 pessoas jurídicas distintas, que pese a independência dos estabelecimentos, é a mesma pessoa jurídica. Então, a jurisprudência do Tribunal e também da Secretaria da Fazenda vem firme no sentido de, quando há, nesse caso aqui, só tem apenas 2 pessoas envolvidas, que é a Fuga e a LM. Então, o que a senhora falou está corretíssimo, eu também entendo que a operação fictícia ela é válida, mas nesse caso resta claro uma simulação que envolveu um terceiro estado e apenas 2 pessoas jurídicas. Mas eu não acho que isso é simulação. Eu acho que isso é uma coisa que ele fez, ele não simulou nada. Na verdade, ele não simulou uma industrialização. O que ele fez foi, vamos dizer assim, fazer uma operação que talvez não seja regular aos olhos da lei, do regulamento, mas não é uma simulação. Ele mostrou exatamente o que ele fez. Houve a simulação aqui dentro, houve a industrialização aqui dentro, a mercadoria ficou aqui dentro porque foi uma operação ficta. Mas essa operação ficta, ela não é ilegal, Não, mas no nos sentido moldes... de ser simulada. Aqui a questão, nos moldes que foi feito, a ilegalidade está que a mercadoria não foi para o Rio Grande do Sul, ela não fez a triangulação que é normal de uma operação de industrialização por encomenda, que ela poderia até fictamente vir por aqui, mas essa mercadoria ela teria que ir para o Rio Grande do Sul, vir para ser industrializada em São Paulo e depois retornar para o Rio Grande do Sul, coisa que não aconteceu. O que eles ganham com isso? Há 2 quebras do diferimento, nesse caso, no artigo 383. Se não me engano, o inciso 1, que é a saída para outro estado, que aí pagou-se 12%, é até um argumento da defesa, só que nesse caso de couro, o diferimento aconteceria e deveria ter acontecido na entrada em Lages, aqui em São Paulo, e um recolhimento de 18%. Ao contrário dos 12% que foi recolhido, quando há esse envio ficto. Por que foi ficto? Porque só a nota foi para o Rio Grande do Sul, ela vem para cá, só a nota circulou e mercadoria, em hipótese alguma, voltou para o Rio Grande do Sul. Se a mercadoria tivesse voltado para o Rio Grande do Sul, a gente poderia até discutir por uma outra ótica, mas nesse caso, a mercadoria nunca saiu do estado de São Paulo. E tem o que a defesa se baseia no artigo 460 ou 406? 406. 406, que permitiria O que o diz envio. o 416? Vamos lá, deixa eu só ver uma coisa. O 406 é sobre essa operação Operação de triangular industrialização por conta e ordem. por conta e ordem. Só que o artigo 406 fala que precisam de 3 pessoas jurídicas distintas, né? E é entendido que quando você trata de filiais de uma mesma empresa, você não está Mas diante de 3 aqui o pessoas jurídicas artigo, distintas. pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu só ver uma coisa.
deixa eu ver se eu consigo pegar o artigo inteiro. Porque ele está dizendo que quando um estabelecimento mandar industrializar mercadoria com fornecimento de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem adquirido de fornecedor que promover a sua entrega diretamente ao estabelecimento industrializador, observar-se-á o seguinte, aqui não consigo abrir. Mas aí ele vai nos incisos falando o estabelecimento fornecedor, o estabelecimento autor da encomenda e o estabelecimento industrializador. Então, mas ele não está falando que tem que ser da mesma empresa. Estabelecimento, para mim, é independente. Não existe essa determinação na legislação. Você tem dois estabelecimentos distintos. É muito comum a filial mandar para a matriz para industrializar, porque a matriz dela é a parte industrializadora, e nem por isso o diferimento é suspenso, mesmo que não tivesse aqui. Então, não estou entendendo essa ilegalidade, entende? Aí é uma interpretação, doutora Mara, eu entendo que é uma divergência de interpretação, né? A gente tem algumas respostas a consultas falando que necessitam ser três empresas diferentes, não poderiam ser filiais, e também a gente já tem jurisprudência da Câmara Superior Mas falando... essa jurisprudência que você citou, do Dringler, é muito antiga. Eu não sei se... porque o Dringler já saiu do tribunal faz tempo. Então, se tiver alguma outra, o Rodrigo, eu não sei o que você pensa, fala aí. Porque eu posso estar sozinha nessa divergência. Além da questão da simulação, eu estou vendo aqui que o auto cobra o ICMS integral, né? E me parece que houve, pelo menos, o recolhimento da operação interestadual, correto? É que você está descaracterizando a operação, né? Então... Eu estou achando... Só para contribuir com o debate, eu puxei aqui, doutora Mara e doutor Rodrigo, o artigo 125 do RICMES, parágrafo 4º, ele trata no inciso 1, que é a entrega de mercadoria, vou ler na íntegra. A entrega de mercadoria remetida a contribuinte deste Estado poderá ser feita em outro estabelecimento pertencente ao adquirente, quando cumulativamente, item 1, ambos os estabelecimentos do adquirente estiverem situados neste estado. Porque nós não podemos perder de vista que nesse auto específico não tem somente operações por industrialização, que nós estamos até discutindo agora. Tem operações que foi a simples entrega aqui. Não foi só de industrialização também. Tem operação de simples entrega, simples remessa para entregar em Lages, ou seja, só a nota que circulou para o Rio Grande do Sul. Então, isso já tem uma vedação direta no artigo 125 do RICMES. E aí sim eu concordo com a senhora que a operação por industrialização por conta e ordem ela não está de forma expressa, essa questão de ter 3 pessoas jurídicas distintas e não considerar o estabelecimento matriz filial, isso sim é uma interpretação da jurisprudência, tanto da consultoria quanto aqui no TIT, e concordo também que essa é uma jurisprudência mais antiga e teríamos que fazer uma pesquisa, mas lembro de novo e chamo a atenção, não tem só operações por conta de industrialização por conta e ordem, tem também remessa por conta e ordem, que aí teria vedado direto no artigo 125. Você pode ler de novo esse artigo 125? Porque para fazer a remessa para industrialização, se você tem 3 pessoas distintas ou 2 pessoas distintas, você precisa fazer uma remessa simbólica para poder cumprir a operação. Então, para mim, precisaria entender se esse 125 realmente se aplica aqui ou não. Então, porque, como eu falei, nesse auto tem 2 tipos de operações. Tem algumas notas que são remetidas, como se simulando essa operação de industrialização por conta e ordem, e tem notas que são remetidas por simples remessa. Essa da simples remessa encontra a vedação aqui direto no 125, que diz assim... Mas a simples remessa é porque este fornecedor de quem Maraú, sei lá como é que é o nome? Maraú. Maraú comprou, ele comprou aqui, então este aqui
vai mandar para lá por simples remessa e conta e Isso, uma ordem venda à desse ordem. daqui. E Perfeito. esse daqui vai mandar Uhum. para lá por Isso. industrialização. Entendimento do Então, senhor está corretíssimo. está correta a operação. Não, porque está em outro estado. Aí entra a Não que vedação. esteja em outro estado, eu não estou vendo a vedação de, A por vedação ser em nesse outro caso. estado, ter interrupção de diferimento. Existe algum artigo que diga Não. que Não. interrompe a substituição? Diferimento. Aí, Se houver quebra o diferimento, se houver uma industrialização interestadual? perfeito. Então vamos lá. Eu entendi perfeitamente. O que a senhora levantou é exatamente isso aí. É uma operação triangular, nesse caso aqui, fora das operações por conta de industrialização por conta e ordem, tem também essas operações por remessa por conta e ordem, e que tem as três figuras. São Paulo, a LN, manda a nota, vende para o Rio Grande do Sul, mas entrega aqui em São Paulo. Essa está Uma correta. filial. Tudo bem. Não, porque aí está escrito no artigo 125 que isso só pode, essa operação triangular, que é muito comum, só pode acontecer para quando é filial, se tiver no mesmo, os dois estabelecimentos estiverem no mesmo estado. E respondendo à pergunta da senhora, a quebra do diferimento é na entrada do industrializador, o artigo 383, inciso 3. E quando a LM manda um couro para Jales, que vai industrializar, e a industrialização acontece em Jales, o Rio Grande do Sul só entrou nesse planejamento tributário aí, a hora que ela acontece a entrada em Jales, é onde ocorre a quebra de diferimento, e ele deveria fazer o recolhimento na entrada em Jales. O embasamento legal, 383, inciso 3, do RICS. E por que não pode? O 125, parágrafo 4º. Isso nas simples remessas. Na questão de industrialização, aí é interpretação, porque não está de forma tão expressa. Sim. Espera aí, deixa eu ver. 125 RICS. Deixa eu ver se ele está aqui, espera aí. Porque essa legislação aqui é dura. Considera-se demonstração... Espera aí. É no parágrafo 4º, a entrega da mercadoria. A entrega de mercadoria. Você consegue ler para mim? Porque meu negócio está Então, horrível aqui. parágrafo 4º, né? A entrega de mercadoria remetida a contribuinte deste Estado poderá ser feita em outro estabelecimento pertencente ao mesmo adquirente, quando cumulativamente ambos os estabelecimentos do adquirente estiverem situados nesse Estado, Tá, que não é o caso. que não é o caso. 2, constarem no documento fiscal emitido pelo remetente os endereços e os números de inscrição de ambos os estabelecimentos do adquirente, bem como a indicação expressa do local de entrega das mercadorias. Então, o doutor Geraldo chama atenção para esse item 1. Ambos os estabelecimentos do adquirente estiverem Não, concordo. situados... Mas existe alguma proibição? Qual que é o caput do artigo? Deixa eu pegar o caput. Do 125, Porque... o contribuinte, excetuado o produtor, emitirá nota fiscal. Só isso. Só isso. Então, mas eu sinceramente não estou vendo a proibição. Eu estou vendo uma possibilidade, mas não existe uma proibição de se emitir nota desta forma. É nesse sentido que A está me proibição está incomodando. no... Eu entendo, doutora Mara, mas a proibição, ao meu ver, está no item 1, onde fala que para poder acontecer essa entrega em outra filial do contribuinte, é obrigatório que esteja no mesmo estado. É que eu não tô vendo essa No parágrafo situação. 4º, eu entendo, eu concordo com o doutor Geraldo nesse caso, e para mim, ele fala, o parágrafo 4º, ele fala, a entrega de mercadoria remetida a contribuinte desse Estado poderá ser feita em outro estabelecimento, quando, cumulativamente, ambos os estabelecimentos estiverem situados nesse Estado. Em situações em que os estabelecimentos não estão nesse Estado, esse parágrafo 4º não se aplica, né? Porque ele só é possibilitado essa entrega em outro estabelecimento quando cumulativamente, né? Não sei. Você me deixa
dar uma Não, olhada? claro que eu deixo, doutora Não, Mara. só porque Só requisitar a Só porque eu lista. queria ver melhor essa situação, porque no passado a gente julgava essas operações de triangulação, não me lembro se com estabelecimentos do mesmo, vamos dizer assim, se eram dois só, porque no caso aí o planejamento que se alega é porque tem um estabelecimento aqui que foi feito, tal, não sei o quê, provavelmente seja para angariar, para economizar na Perfeito. operação. Mas eu só queria ter certeza disso, porque quando o que vocês estão dizendo é, se tiver 3, não tem problema. Isso. Isso Tá. mesmo. Se fosse 3 pessoas jurídicas distintas, como nesse caso é matriz filial, aí encontra essa vedação. É. É isso mesmo. A minha preocupação é o que decidiu, por exemplo, o STJ, naquele caso de importação por encomenda, entendeu? Que existe efetivamente uma legalidade na triangulação. E lá existia efetivamente uma triangulação. E a aquisição foi feita para a industrialização da matéria-prima, entendeu? Então, o que me dá vamos dizer assim, esse desconforto é justamente isso, porque o STF disse que existe legalidade nas operações fictas, e no caso era uma operação efetivamente de triangulação, porque a empresa aqui, a de São Paulo, a filial de São Paulo, importava mercadoria e mandava industrializar em Minas Gerais, tá? E depois essa mercadoria retornava para São Paulo, tá? Perfeito. Então, esta situação era perfeitamente viável e legal. Então, essa é o meu desconforto de dizer que só porque são 2 estabelecimentos do mesmo fornecedor, que isso não poderia acontecer. Se tratava de fertilizante, então, a matriz mandava para a filial, ele comprava a matéria-prima, mandava industrializar para se tornar fertilizante, voltava a matéria-prima para cá para vender. Então, é um caso parecido, só que provavelmente essa mercadoria não volte para o Rio Grande do Sul, porque ela seja vendida aqui diretamente. E essa mercadoria, vários julgados já tinham, da minha época, lá atrás, dessas operações de triangulação, que admitiam essa operação, porque é absolutamente desarrazoado a mercadoria ter que voltar por conta do frete, se ela vai ficar aqui em São Paulo. Então, esse tipo de planejamento não era visto como, primeiro, uma simulação, porque as regras existem, e, segundo, não é vedado pela lei, porque eu não encontrei ainda algum artigo que diga que interrompe o diferimento uma situação dessas, entendeu? Uhum. Eu queria dar uma analisada melhor, se vocês não me Sem problema nenhum, doutora matarem. Mara. Tanto o próximo vai sair em vista também, então todo gasto não vai ter problema. Só Sim. para deixar recentemente nós pegamos um caso desse aqui na primeira instância e foram longos debates, doutora Mara. Então é um assunto realmente, quando envolve, nesse caso aqui, envolve 2 institutos. Envolve a remessa por conta e ordem para industrialização por conta e ordem terceiro e tem notas por entrega de remessa por conta e ordem. Quando a senhora analisar, a senhora dá uma olhadinha sobre essas 2 óticas. E aí sim, é um assunto que precisa de um... Aqui nós tivemos longos debates a respeito desse assunto. É um tema instigante. Beleza, obrigada. Doutora Mara, Eu doutora vou pedir, consegue então. pedir vista ou tem que Posso. encerrar debates? Nunca, não sei. Acho que tem que encerrar debates, e aí peraí, deixa eu ver. Eu estou tentando voltar aqui. Deixa Você eu já ver se. consegue gravar. Solicitar vistas, gravar. Solicitar. Ah, não, já dá. Tá Solicitar bom. vistas, gravar. Pronto. E aí você tem que conceder vista. Então, não, concedi a Isso, vista e estou encerrando o julgamento. isso.
Doutora Uli, está nos acompanhando ainda? Tá. Oi, estou acompanhando. Então, depois dessa discussão nossa, a Essa doutora pequena Mara discussão. tirou o processo em vista, ela vai apresentar o voto de vista dela e o processo volta numa sessão futura. Tá, A ok. gente ainda não Obrigada. tem a data ou o prazo que vai voltar, mas não deve demorar muito. Tudo bem. Estou encerrando o julgamento, então. Então, encerrado o julgamento, vou iniciar o julgamento do AIN 50.349.93, Diagos Indústria, Comércio de Cosméticos Limitada. É um processo de relatoria da doutora Mara, ela já disponibilizou o voto com antecedência e me surgiu uma dúvida em relação se há comprovação de fraude ou simulação. Doutora Mara, não sei se a doutora quer apresentar o voto rapidamente, porque daí eu Não, já é que, vou na tirar. verdade, aqui eu só estou. São duas autuações que deixou de pagar o ICM próprio e por substituição tributária em duas situações com a empresa BI, porque teria havido uma simulação de industrialização. Então, o que eu estou mantendo é o auto em relação à devedora principal e não estou mantendo em relação às solidárias, porque eu entendi que em relação às solidárias não haveria a simulação da operação para que elas fossem responsabilizadas. Haveria sim, não teria o interesse comum aí, ensejador da responsabilidade tributária. Haveria sim a autuação, estaria correta em relação à empresa principal, a autuada, mas não em relação às solidárias, tá? Então, eu vou registrar o auto, que Doutora ele é Mara, conhecido. tem Oi. um outro ponto aí que é quanto à decadência também, que a doutora reconhece a decadência de um Isso, período porque não é isso, comprovado que houve fraude, fraude, simulação, dolo ou isso, simulação, isso, então seria aplicado o artigo 150 e não o 174. isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como o recurso é só como é que fala, da BI, eu vou julgar ele integralmente conhecido, certo? E integralmente provido, certo? Porque é só Então, em relação a ela que eu estou provindo o recurso. aí é um ponto que eu fiquei em dúvida também Eu quanto a entendo que não, isso. viu, doutor Paulo? É, eu- Eu vou trazer aqui da primeira instância, não sei se porque é questão de sistema aí, doutora Mara. No voto, claro, a senhora pode fazer do jeito que a senhora melhor lhe convier, mas no sistema EPAT, Hum, pelo menos na primeira instância, se eu tivesse com um caso desse aqui, eu trabalho aqui na unidade de julgamento, sou chefe aqui da J. Bauru. hum, Se nós dessemos conhecimento total, o sistema entende que o auto foi Anulou. derrubado, que o auto caiu. Então, aqui nós teríamos que jogar parcialmente procedente, porque o sistema olha o crédito como um todo. mas é mais do que isso, doutora Mara. Eu estou entendendo que a autuada fez alegações de mérito que a doutora entende que não caberia no recurso da não, na solidária. verdade, o que acontece é o seguinte: a única que recorre é a BI. Uhum. A autuada principal não recorre. Então, quanto a ela, houve trânsito em julgado, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a decisão de primeira instância em relação a ela, tá? E estou dando provimento ao recurso ordinário da BI, que é a solidária, para excluí-la do polo passivo. Só isso. Mas a doutora também está falando da decadência, né? Sim, mas E vamos dizer assim, e eu estou dando provimento, mas é de um período, não é de total.
Tá. Então, por isso tá? que eu entendo que seria. Não sei. Teria que ser É, parcial também nesse ponto, bem lembrado, doutor Paulo. Porque eu entendo que o responsável solidário, ele tem até mais poder de defesa, porque ele pode apresentar a sua defesa, seu recurso, frente à sua solidariedade, à sua responsabilidade, e frente ao mérito, porque, obviamente, que ele também é responsável. E, nesse caso, a senhora, eu li o voto da senhora e rendo homenagem, é, a senhora tirou a responsabilidade solidária, Isso. mas também tirou uma parte do alto quando a senhora traz a parte dos 150. Não mas estou aqui discutindo a parte se eu concordo ou não. Eu só estou falando que a senhora fez. Nesse caso, eu entendo que teria que ser parcialmente procedente. porque teve alegações de mérito da Solidária que a doutora negou o provimento. Mas no fundo, o que acontece? Eu julguei o processo, ela foi excluída, então eu dei provimento ao recurso dela, não importa qual o argumento que eu usei, mas na verdade eu dei provimento Mas, por ao exemplo, recurso dela. eu entendo assim, vamos falar que ela fez 3 alegações, né? A decadência, que é a exclusão do polo solidário, o Uhum. que a doutora deu provimento, e também ela fez a alegação no mérito de que não deveria haver a autuação como um todo. Nessa parte, a doutora negou provimento Isso, ao. Então, assim, tá, então em, tudo bem. Então, em alguns parcialmente tópicos provido, você. É, eu mas entendo eu vou isso. conhecer integralmente, porque eu não Sim, tenho sim, matéria sim. para não conhecer. Claro, não, conhecido Ao integralmente, parcialmente conhecer, provido. sim. Tá, então eu vou fazer assim, conhecido integralmente e parcialmente provido, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Seja o que Deus quiser. Eu geralmente colocava caso vencido na questão É, da legitimidade, né? Ser o polo passivo, analiso a decadência, analiso o mérito. uhum. Então, Assim, eu só provia a questão da ser ele mas nesse o. caso, eu achei curioso, vamos falar assim, nesse caso, porque a doutora Mara poderia falar, eu excluo a solidariedade e também, e derrubo o alto, né? E acho que não tem razão no mérito e ela cancelar o alto. Ela Mas ela, poderia Mas eu nesse não posso recurso. cancelar o não dá, alto, porque o cara porque, não primeiro, recorreu. o cara não recorreu. Mas o solidário não tem, essa era a minha dúvida. Eu Eu nunca entendo que peguei Não, um pode. caso desse. ele não tem esta possibilidade, porque o que ele quer, ele até tem, mas o que ele quer é Ser se, excluído. vamos dizer assim, eu entendo que ele tem a possibilidade de se excluir, porque o auto não poderia ser lavrado. Mas se o outro não recorreu, eu não posso cancelar o auto em relação a ele. Mas a doutora então poderia cancelar por decadência. Posso cancelar por decadência, vamos dizer assim. Porque você está, por exemplo, se fosse integral a decadência de todo o alto, a doutora poderia cancelar o alto integral e tirar a solidariedade, ou daí falar que a Você solidariedade sabe que estaria prejudicada. É só a questão. é que Interessante, tem um interessante. problema, aquele consórcio necessário, né? E se a gente pegar o CPC subsidiariamente, a defesa de um aproveita para o outro. Aproveita para o outro. É por isso que eu Nessa estou. questão de mérito, a prejudicial de mérito se aproveitaria para o outro se usar o É, CPC subsidiariamente. Não, eu é, entendo que o solidário, se ele conseguir atacar o mérito e provar que está errado o alto ele cai, pode. mesmo sem o É, atuado apresentar a defesa. A gente já fez isso aqui. isso, não é verdade, porque é consórcio necessário, nesse caso. Então, mesmo o outro não recorrendo, o que diz o código é que ele vai pegar, aproveita ele a decisão boa ou ruim. É É, isso que acontece. Então, ele realmente vai se aproveitar dessa decisão. tá Porque ótimo. senão eu não poderia falar sobre a decadência, eu não poderia cancelar nada, eu só precisaria excluí-lo. E, na verdade, ele recorreu do mérito, eu tenho que julgar o mérito também, ou não conhecer do mérito. Sim, E, no caso, não. tá Não é ótimo. só preliminar de que ele não poderia ser
solidário. autuado, aí, incluído no procedimento. Perfeito. Eu pedi vista desse processo, estou concedendo, e encerrando o julgamento. Se algum doutor Rodrigo, doutor Geraldo quiserem tirar vista, por óbvio, né? Tem a possibilidade, senão estou encerrando o julgamento já. Só para o empate andar. Bem, então a gente cumpriu a pauta, os dois processos saíram em vista, e eu estou encerrando a sessão da terceira Câmara Julgadora do dia 23 de outubro de 2024. Jailson, se você puder encerrar a gravação. Encerrado, Queria presidente. agradecer, né?